UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, falaremos sobre um tema que tem ocupado muitas páginas de jornal: a intolerância religiosa. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos a professora Thelma Rosina Simone da Gama, coordenadora executiva do Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões, o PROEPER-UERJ. Psicopedagoga formada pela Universidade Veiga de Almeida, mestre em Educação Especial pela UERJ, a professora Thelma é servidora técnica de assuntos universitários do Centro de Ciências Sociais da UERJ desde 1993. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professora Thelma Gama, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada eu por estar aqui nesse momento tão importante das nossas vidas. Professora, são inúmeras notícias de casos de intolerância religiosa. No início do ano, tivemos até uma denúncia contra um dos participantes do BBB. A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que configura de fato a intolerância religiosa e por que isso acontece em uma sociedade tão diversificada como a nossa? É verdade. Os meios de comunicação evidenciam diferentes casos e nos informam sobre essas atitudes violentas e bastante dolorosas, né? E o que configura a intolerância religiosa e por quê? Este é um tema de grande relevância. Na realidade, esse fator se prende a variadas circunstâncias. Exemplo: falta de educação, fatores sociais e ambientais, milhares de pessoas que passam fome, o acesso à educação e às oportunidades de emprego é realidade nacional, a desigualdade de renda, a alimentação que é deficitária, o fanatismo, a história brasileira ligada a seu variado contexto cultural e territorial, a violência incontestável, o senso de identidade e pertenciamento prejudicados, injustiças, a apresentação das diferentes realidades culturais, contexto de diversidades. Por que nós e eles? Populações excluídas no Brasil, diversidade humana, aprendizado precário de alguns segmentos da sociedade acerca do preconceito e da discriminação e da intolerância, discriminações existentes e relacionadas ao gênero, orientação sexual, condição social e região de origem. Some tudo isso e terás algumas respostas. Nossa, é muita coisa, né, professora? É verdade, mas é a nossa realidade. Se a gente acompanha os meios de comunicação e a própria existência, a gente sente na carne, aqui mesmo dentro da UERJ, muitas dessas práticas acontecendo. São muitos fatores, né? Muitos. Agora, olhando rapidamente para o nosso passado, professora, vemos que a intolerância religiosa e o racismo andam juntos há muito tempo, não é mesmo? É verdade. A perseguição às religiões de matriz africana foram promovidas pelo próprio Estado durante muito tempo. É verdade. A senhora poderia nos dar, assim, um breve panorama histórico de como isso se deu? Claro. A palavra resistência faz parte do cotidiano do povo negro, desde a sua retirada violenta da África até os dias atuais. Várias foram as formas encontradas pelos negros de resistir à escravidão, à tortura, à dor e à saudade. Uma delas foi se apegar aos elementos místicos que compreendem o imaginário afro-negro e, num amálgama cultural, recriá-las em terras brasileiras, como o mesmo conteúdo, mas de acordo com as necessidades e com roupagem diferente. Desde os disfarces que se desenvolveram, como o sincretismo religioso, até a visita da Mãe de Santo, liderada por Mãe Aninha ao presidente Getúlio Vargas, foi uma longa jornada de perseguições, humilhações, sofrimentos e mortes em nome da religiosidade de matriz africana em nosso país. Mas mesmo assim, o povo de Santo resistiu e travou uma das mais belas histórias de sobrevivência e adaptação de uma cultura na história da humanidade. Isso se deu não só no Brasil, mas em vários países da diáspora, sendo que, no caso brasileiro, por conta das nossas próprias condições como nação, a resistência tomou contorno muito próprio, pois o fato de sermos o país da democracia racial e da liberdade religiosa sempre nos levou a ter que lutar
antes de tudo, como ideia do que somos nós, do que queremos trazer, a ideia da discriminação, de racismo e da intolerância religiosa que é constante entre nós. Nas últimas décadas, ganhou corpo em todo o país as caminhadas do povo religioso para a vida e a liberdade religiosa. Começou em Salvador, depois se espalhou por todo o país. Hoje, grandes e pequenas cidades realizam caminhadas religiosas como forma de demonstrar força política, unidade entre si e respeito à diversidade religiosa. A nossa compreensão é que a discriminação surge, antes de tudo, do desconhecimento que tem uma prática religiosa do outro, do preconceito e do racismo que é latente na sociedade brasileira. Entendemos que os direitos humanos são universais e que Deus se manifesta de diferentes formas a diferentes culturas. A resistência é a palavra-chave, a luta é a nossa constância e propor ações é o nosso papel. O respeito à liberdade de cultos é o presente que queremos deixar para o futuro. Como educadora, professora, como a senhora vê o papel da escola e o ensino religioso? A gente está numa realidade existencial, profissional, de grande relevo. Na minha perspectiva, na minha visão de vida como professora dessa casa, digo o seguinte: contribuir para o fortalecimento do senso de identidade e pertencimento dos jovens é importante. A crença espiritual de que todo ser humano é essencialmente nobre e possui um potencial latente para contribuir com a transformação social, juntamente com a postura de constante releitura das ações e do contexto no qual ele está inserido. No nosso caso, é a escola, é a universidade, refletindo-se nas atividades levadas a cabo pelos adolescentes na faixa etária de 11, vamos dizer, até os 15 anos, por exemplo. As atividades conduzidas esse programa tem o objetivo de auxiliar os participantes a lapidar seus entendimentos da realidade que os cerca. Em pequenos grupos, eles são estimulados a utilizar conhecimentos científicos e espirituais, assim como as artes, para melhorar a sua compreensão da realidade e atuar como cidadãos conscientes em seu meio. As ações empreendidas pela juventude participantes se refletem em atos de serviço à comunidade, durante os quais têm a oportunidade de aplicar na prática os seus atributos espirituais para promover a transformação de seu meio. Dessa forma, a escola, a universidade, os meios de comunicação que ensinam, faz o empoderamento e a autoestima desenvolver nesses jovens, que diz respeito à sua relação de direito e responsabilidade para um coletivo do qual passam a sentir-se parte. Não é uma relação apenas egóica. Isso além de mera percepção do indivíduo como portador de direitos e qualidades. A escola pretende ensinar isso. Um desafio enfrentado da ação social da escola é encontrar maneiras efetivas para nutrir, encorajar e salvaguardar a juventude em seu processo pessoal de fortalecimento do senso de identidade e de pertencimento, tanto no seu grupo étnico-racial, quanto na sociedade brasileira como um todo, de forma que esses jovens valorizem suas raízes, ao mesmo tempo que se sintam integrados à sociedade em que eles vivem. Outro desafio é a necessidade de se intensificar o reconhecimento real e prático na unicidade do gênero humano, quanto com a sociedade brasileira em geral. Para tanto, é preciso que haja uma melhor compreensão do conceito da guardiania coletiva, tendo em vista que cada um e cada uma de nós é responsável pela eliminação do racismo na sociedade. E que possuímos todos e todas um potencial único para contribuir para a edificação de uma sociedade livre, sem preconceitos. Ainda sobre a escola, eu queria dizer, completando, as populações historicamente excluídas no Brasil têm direito ao acolhimento de suas dores e sofrimento. Políticas e processos de promoção da igualdade racial não alcançarão seus propósitos sem que esses sentimentos sejam devidamente acolhidos, escutados
O conceito dessa guardiania se engrandece em seu significado para a promoção da igualdade racial quando consideramos como primeira e inevitável obrigação nutrir, encorajar e salvaguardar as populações historicamente excluídas. O processo relacionado às escolas merece o aprofundamento de várias questões administrativas. Se essa consciência não chegar à direção da universidade, à direção que os professores têm em classe, em sala de aula, eles não estão utilizando a escola, a universidade, os meios em que a gente aprende conscientemente. Para encerrarmos, professora, a senhora poderia dar um breve panorama de como é o trabalho do PROEPER e como os interessados podem entrar em contato? Claro. É o nosso programa, entidade da UERJ, SR3, somos extensionistas, trabalhamos no Centro de Ciências Sociais, que desde 1993 viabiliza estudos, pesquisas e extensão referentes à religião e à religiosidade da sociedade como um todo, servindo a UERJ em suas necessidades estudantis e prerrogativas acadêmicas. É uma entidade cultural filosófica que pretende alcançar objetivos ligados à norma, à teologia, à dignificação, salvaguardando o ensinar e preservar a intensa herança cultural religiosa existente em nossa sociedade e em nosso país. Dizemos nesse momento que nós não temos uma religião de preferência. Nós atendemos a todos os quesitos, todas as lideranças que nos chegam com seus projetos para estudo e divulgação. Nossas atividades estão abertas a todas as pessoas que participam e sejam identificadas com a sua importância no contexto cultural de valores e tradições. Todas as pessoas de todos os níveis culturais e sociais participam de nossos encontros, que são conduzidos dentro da modernidade pedagógica e didática. Oferecemos diferentes oportunidades, mas buscamos preliminarmente a reflexão sobre os conteúdos e a herança de cada religião apresentada, sobre sua história e tradição. Buscamos a elevação do padrão das relações entre indivíduos, sociedade e instituições. Buscamos desmistificar errôneos conceitos que, embora consagrados, fazem parte da omissão e da dominação. As notícias, então, em casos de intolerância, a gente já sabe que elas existem e que a gente tem que, através do nosso conhecimento e das realidades dos diferentes segmentos que nos procuram, alinhavar, mostrar, discutir, refletir sobre todo esse procedimento. Professora, e como os interessados podem fazer contato? Ora, nós trabalhamos na UERJ, Maracanã, 8º andar, bloco E, sala 8002, juntinho ao Centro de Ciências Sociais, dos quais nos oferecem todo o material necessário para trabalharmos. O telefone é 2334-0281. E a senhora disse que queria deixar uma mensagem final, não é mesmo? Ah, com toda certeza. Existe uma longa jornada de perseguições, humilhações e sofrimento em nossa realidade. No momento em que as manifestações sobre a intolerância religiosa são tão acirradas, dizemos que aceitamos o ideal da convivência, dos contrários e dos diferentes. Dizemos que estes devem ser respeitados e compreendidos. Temos a preocupação com o fato de vivermos num mundo com muitas intolerâncias, preconceitos e desrespeito aos seres humanos. Vamos dar as mãos? Claro, sempre. Sempre. E não soltar nunca. Nunca. Quero deixar essa mensagem e também, junto a ela, dizer que, reconhecendo as falhas, os erros, as possibilidades de avanço que a gente tem, a nossa luta continua e nós estamos aqui para mostrar à universidade, à sociedade, ao Estado, ao Brasil, ao mundo, que nós estamos aqui. Obrigada, professora. Nada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Thelma Rosina Simone da Gama sobre intolerância religiosa. Acompanhe nossa programação no site www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga a Rádio UERJ no Facebook e no YouTube. UERJ Entrevista. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Alfredo Fará. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional. CTE SR3.